Fala, meu povo, como é que vocês estão? Bom ou não? Aqui quem fala é o Davi do Além da Equação e hoje eu vou estar gravando um aulão aqui para vocês sobre retas e circunferências no plano cartesiano aqui em questão. Então, se vocês gostarem, já lembrando, já se inscreve, já deixa o like e é muito importante vocês se inscreverem pro canal, tá? Ajuda a gente bastante. E eu reparei que tem muita gente aí que tá assistindo que não é inscrito. Então, se eu peguei você no flagra, já se inscreve aqui no canal e já fica atento, hein, que vai ter novidade, mas isso daí eu conto depois. Então vamos partir aqui para o aulão, tá? Vamos começando aqui com uma pergunta. Como achar a equação que define uma reta? Bem, nós temos aqui a equação fundamental da reta, né? Qual seria essa equação? Nós temos m, que é o coeficiente angular. Eu não sei se vocês lembram, mas o coeficiente angular é o ângulo que a reta faz. Então, por exemplo, nessa reta aqui, qual seria o coeficiente angular dessa reta? Este ângulo aqui. E o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, por exemplo, θ. Tá? Então, isso é coeficiente angular. Mas, sabe que cai algumas questões, por exemplo, qual é o coeficiente angular de tal reta? Aí você já vai saber que é o m, tá? Já fica fixado aí na sua cabeça. Nessa equação fundamental aqui, vezes x menos x0. X0 seria o x de um ponto que a gente tem que passa por essa reta. Isso é igual a y menos y0, que é o ponto que passa pela reta também. Nesse caso, como que a gente usaria isso numa questão? Mostrar para vocês aqui agora um exemplo. O gráfico a seguir possui uma equação da reta representada por... Tá. Aí a gente tem aqui umas alternativas, a gente tem que achar a equação que representa essa reta. Ou seja, bem a pergunta aqui daqui de cima, né? Como achar a equação que define uma reta? Então, como que a gente vai fazer isso? Utilizando a equação fundamental, tá? Então, vamos começar aqui de forma bem simples, né? A gente tem dois pontos, um A e um B. Qual é o ponto A? Qual é o x do ponto A, né? Se a gente ver aqui, se a gente projetar, a gente vai ter aqui que o x é igual a zero, né? Se a gente projetar no eixo x, é igual a zero do ponto. Então, zero. E o ponto B... Não, desculpa. E a coordenada y, é só a gente projetar aqui no y, mas já está em cima dele, que é o próprio menos 4. Então, nós temos como coordenadas do ponto A, 0 e menos 4. E do ponto B? Nós temos aqui as coordenadas, se a gente projetar no eixo y, de 4, e se a gente projetar no eixo x, de menos 2. Então, nós temos um ponto B com coordenadas menos 2 e 4. Agora, a gente vai para pensar uma coisa. Se a gente utilizar essa equação fundamental, substituindo aqui o A e o ponto B, já que a gente utiliza o x0, que é o x de um ponto, e y0, que é o y de um ponto, esses pontos passam pela reta. A gente tem dois pontos que passam pela reta. Então, se a gente substituir o x0 e o y0, a gente vai chegar em algum lugar, né? A gente vai chegar na equação que define a reta. E, principalmente, a gente vai utilizar isso para achar o coeficiente angular. Mas vocês vão ver o que isso significa, o que eu quis dizer aqui agora. Vamos substituir, então, a equação fundamental. Então, vamos lá. O m a gente não sabe qual que é, né? A gente não tem nenhuma ideia dele, então a gente vai colocar ele aqui. Vezes x menos x0, vamos começar pelo A. Qual é o ponto x do A? Nesse caso é o 0. Então, x menos 0 é 0. Então, a gente vai ter aqui vezes x, mx. Isso é igual a y menos y0. O y é menos 4. Então, vai ficar y mais 4. Então, nós chegamos que m vezes x é igual a y mais 4. Isso que a gente conseguiu com uma das nossas equações. E agora, vamos substituir aqui o x0 e y0 pelas coordenadas do ponto B. Então, vamos lá. M vezes x menos x0, que nesse caso é qual? Menos 2. Então, menos 2, que vai ficar mais 2, né? Mais 2. Isso é igual a y menos y0, que é 4. Ou seja, se vocês repararam aqui, a gente tem um sisteminha. E com esse sistema, a gente não vai conseguir calcular os valores de x e de y. Mas a gente não quer esses valores. A gente quer os valores de m, que é o nosso coeficiente angular. Dessa forma, a gente conseguir achar a equação que define essa reta, não? Então, vamos lá. Como que a gente vai achar isso daqui? Vamos raciocinar um pouco aqui. M vezes x não é igual a y mais 4? Então, eu vou trabalhar primeiro com essa equação aqui de baixo, ó. Eu vou multiplicar aqui esses balão aqui, ó, o m aqui nos dois. Vai ficar como? M x mais 2m é igual a y menos 4. Tá. Só que a gente não acabou de falar que o mx é igual a y mais 4? Olha aqui, mx e o mx é igual a y mais 4? Então, a gente pode substituir. Vamos colocar aqui y mais 4 mais 2m é igual a y menos 4. Ou seja, vamos subtrair y dos dois lados e subtrair 4 dos dois lados. O que a gente vai chegar?
que 2m é igual a menos 8. Entendeu aí o que eu fiz? 2m é igual a menos 8, logo, nós chegamos que o nosso coeficiente angular m é igual a menos 4. Ó que beleza. Chegamos numa coisa bem interessante aqui. Por quê? Nós achamos a equação que define a circunferência, né não? Achamos? Não entendi não, Davi. Vou mostrar pra vocês como é que a gente achou. É só a gente colocar aqui na equação fundamental, né? O coeficiente angular, que é m, é menos 4, vezes o x menos. Nesse caso, para a equação fundamental, a gente precisa de um ponto. Então, vou pegar aqui, por exemplo, ponto A, que eu acho que é o mais fácil, que vai ficar mais visível. Vou pegar o ponto A. Então, o x menos x0, o ponto A, o x0 é 0, então vai ficar x menos 0, que é x. Isso é igual a y menos o y0, e o y0 aqui em questão do nosso A é o menos 4. Então vai ficar y menos menos 4, menos menos 4 é mais 4, então vai ficar y mais 4. Logo nós chegamos o quê? Vamos isolar aqui o y. A gente tem que o y é igual a menos 4x, menos 4. Se a gente fatorar o menos 4 aqui, nós teremos y é igual a menos 4 vezes x mais 1. Pode ir feliz agora marcar a resposta aqui, letra... Vamos procurar aqui, menos 4x mais 1, letra D. Então pode marcar aqui, sair feliz e ir embora para casa. Ficou bem claro como é que eu usei a equação fundamental aqui para encontrar a equação dessa reta? Espero que tenha ficado. Vou apagar aqui então nosso raciocínio. Acho que deu para entender o que eu fiz. Utilizando a equação fundamental de uma reta. Tudo bem? Agora, como que a gente encontra a distância entre um ponto e uma reta? Isso pode cair para você em uma questão e é bem legal a gente saber a equação aqui para encontrar. Que nesse caso é qual? Módulo de ax do ponto mais by do ponto mais c, vai ser o módulo disso, sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Uai, Davi, não entendi nada. O que é a, o que é b, o que é c, como assim x do ponto, y do ponto, não entendi nada. Calma aí. Nós temos uma outra equação também, que é a equação geral da reta. Qual que é essa equação geral da reta? ax mais by mais c é igual a 0. Uai. Mas se é uma equação geral da reta, toda reta tem, né? Sim. Uai, dessa questão aqui de cima então. Tem uma equação geral para essa reta? Tem. A gente não tem só a equação fundamental, não. A gente tem a geral também. E a gente pode achar essa geral pela fundamental mesmo. A fundamental, no caso, é y. É igual a menos 4, né? Menos 4x mais 1. Olha como é que fica a equação geral. Então, como que a gente faria para isso daqui, a gente achar a equação geral dessa reta? É só a gente passar o y pro outro lado, né? Subtraindo, vai ficar com menos 4x, menos 4, né? Eu já multipliquei aqui por menos 4 os dois, menos y é igual a 0. Ou seja, essa é a nossa equação fundamental aqui. A gente pode multiplicar por menos 1, né, dos dois lados, que vai dar 4x mais 4 mais y é igual a 0. Então, isso seria a equação geral, do caso da nossa reta. Ou seja, toda reta tem equação geral, tanto quanto fundamental. E, nesse caso aqui, para a equação da distância entre um ponto e uma reta, a gente vai utilizar a equação geral. E como que a gente vai utilizar ela? Passei um exemplo aqui para vocês. A gente tem um ponto A e uma reta R, do plano cartesiano aqui. O ponto A possui coordenadas 2 e 5, e a reta R possui a equação geral 2x menos y menos 3. Então, calma lá. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Primeiro, começando pela reta R, a gente tem que parar para pensar. Ela é a equação geral, né? Sim, isso aqui é uma equação geral. Ou seja, isso daqui... Opa, isso é igual a 0, tá? Deixando bem claro aqui. Vou colocar dois pontinhos aqui para não ficar confundindo, tá? Ou seja, nós temos que a reta R é igual a 2x menos y menos 3 é igual a 0. Tá, essa é a nossa equação geral. Ou seja, qual que é o A? Que a gente vai colocar nessa equação aqui para a gente encontrar a distância. Nessa questão aqui, na reta R. O A é o 2. Vocês estão vendo aqui? O nosso A é igual a 2. E o B? O B é o que está multiplicando o Y. O que está multiplicando o Y aqui, gente? Menos 1, né não? Então, eu vou até escrever aqui. O A, no caso da questão, vai ser 2. O B, menos 1. E o nosso C é o fator que está sozinho, né? Que é o menos 3. Ou seja, nós temos os fatores aqui e vamos colocar eles aqui agora na equação. Vai ficar como? Módulo de A. Peraí. Aqui, vamos ficar aqui desse lado aqui. Módulo de A vezes x do ponto. Mas calma aí. Como assim x do ponto? É um ponto que a gente vai ter, que a gente quer achar a distância, né? Não? E qual que é a coordenada x do ponto aqui desse ponto? É o 2. Né? É a primeira coordenada.
Logo, vai ficar A vezes 2, ou seja, 2A, módulo de 2A, mais, qual que é o y do ponto aqui? Se o ponto é A, o nosso y do ponto é 5, ou seja, mais 5b, mais c, é o módulo disso sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Mas a gente sabe o a, o b e o c, então vamos substituir. Vamos lá, o nosso a é 2, então vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4, eu vou fazer o cálculo aqui rapidinho com vocês. O b é menos 1, então 5 vezes menos 1, menos 5. E o c é menos 3. Menos 3. Aqui em cima a gente tem o quê? 4 menos 5, menos 1, menos 3, menos 4. Se é o módulo disso tudo, 4. Ficou claro que eu entendi? Desculpa, ficou claro que eu fiz? Se não ficou, volta um pouquinho o vídeo aí. Mas agora aqui embaixo, a ao quadrado, se o a é 2, a ao quadrado é 4. E b ao quadrado, se o b é menos 1, b ao quadrado é 1. 4 mais 1, raiz de 5. Nós chegamos na distância do ponto da reta. Nessa questão aqui de exemplo que eu passei para vocês. Qual que é a distância então? 4 raiz de 5 sobre 5. Uai, mas não é 4 sobre raiz de 5? Eu basicamente usei racionalização aqui, tá? Nessa fração aqui. É só multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo, já que dá a mesma. Então, nós chegamos aqui na distância do ponto da reta. 4 raiz de 5 sobre 5. Ficou claro? Então agora, para finalizar o vídeo aqui, eu vou passar para vocês a equação que define uma circunferência. Uai, existe uma equação que define uma circunferência? Existe, uai. Se está no plano cartesiano, meu filho, como que a gente vai achar ela aqui? A partir dessa equação aqui, ó. X menos x do centro, no caso da circunferência, ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Então, nesse caso aqui, como que a gente vai achar a equação que define essa circunferência aqui, nesse exemplo? Vamos fazer aqui rapidão, então. Ó, vai ficar o quê? Vai ficar o quê? X menos. Qual que é o x do centro? Vamos ver aqui as coordenadas. Ó, o x do centro, vamos projetar aqui no eixo x. Nós teremos o 15, logo x menos 15 ao quadrado. Mais y menos y do centro. Qual é o y do centro? 20, porque é só a gente projetar o centro aqui no eixo y. Então vai ficar y menos 20 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. E qual é o raio aqui? Nesse caso, eu acho que está bem visível, né? Que o raio é 5, né? Porque se a gente tem se a ponta aqui do círculo, se a gente projetar no eixo x dá 10 e o centro dá 15, 15 menos 10 é 5. Logo, nós temos que o raio é 5. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é quanto? 25. Ou seja, essa daqui seria a nossa equação da circunferência. Ficou claro, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então. Se gostou, já deixa o like, se inscreve, porque ajuda bastante o canal. E compartilhe com seus amigos que precisam dessa matéria, caso eles estejam com dúvida. E é isso, no mais, um abração e até a próxima.